noite, amados. É um prazer para eu estar com vocês novamente hoje à noite, com a palavra de Deus em nossa mão, o Espírito Santo que habita em nós, e uma boa palavra de instrução. E nós fazemos nossas súplicas a Deus, pedindo que Ele esteja nos dando entendimento, para que nós possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, ontem à noite eu havia começado a dar uma aula sobre elementos chaves para o aconselhamento. Então, hoje à noite eu quero dar uma continuidade daquele assunto que nós abordamos ontem. E lembra que nós havíamos falado que é necessário que o discipulador, o conselheiro, forneça justamente instrução bíblica para que a pessoa possa aprender a lidar com seus problemas da perspectiva bíblica. E a própria palavra de Deus nos acusa no nível do nosso coração sobre nosso problema. Mas ao mesmo tempo que ela me acusa, ela fornece para mim solução. Isso se chama esperança bíblica. E também isso me leva a mudar meu modo de pensar, meu modo de falar e agir. E eu preciso ter um plano para que eu possa realmente me caminhar de uma forma que agrada a pessoa de Deus e abençoa as pessoas ao meu redor. Então, lembra que nós havíamos abordado que incutir uma compreensão da palavra de Deus no coração de outra pessoa. Então, nosso desejo como discipulador, conselheiro, é justamente colocar a palavra de tal maneira que a pessoa possa abraçar ela e compreender justamente a orientação dela para que ela possa lidar com problemas na sua vida de uma perspectiva de Deus. E nós havíamos abordado que nosso desejo é estimular a pessoa à fé. Agora, essa fé se chama fé salvífica. Mas o que é fé salvífica? Fé salvífica é a pessoa que tem justamente doutrina correta, no sentido de compreender, mas ela vai agir de acordo com a doutrina correta que ela tem. Isso se chama, então, fé salvadora, ou fé salvífica. E nós devemos estimular a pessoa à obediência. Lembra que a palavra de Deus fala que ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Ou seja, o conselheiro, tanto como o discipulador, ele precisa cobrar o aconselhado, ou seja, discípulo, de obediência. Agora, como eu vou fazer isso aí? Eu vou mostrar para você como você pode cobrar a pessoa de obedecer a palavra de Deus. Então, nós devemos entender que tem alicerces bíblicos para que nós possamos realmente cobrar a pessoa de acordo com a palavra de Deus, obedecer a ela. Agora, muitas vezes nós temos ouvido sobre o fato que nós devemos ir e fazer discípulos. Isso é importante, mas fazer discípulo quer dizer que você vai ensinar, mas você vai cobrar obediência do ensinamento que você está passando para o seu aconselhado. Então, eu vou utilizar um trecho bíblico aqui que normalmente é aplicado para criança, ou seja, aplicado para os pais, como os pais devem criar seus filhos. Agora, para entender isso aí, facilita você compreender que nós estamos falando sobre discipulado, ou seja, aconselhamento bíblico, porque os dois são iguais. Então, ele fala que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, lembra que eu havia falado para você que o coração não é aquela bomba que você tem no peito. O coração é o homem interior. Inclusive, no finzinho, hoje à noite, antes de terminar, nós vamos dar uma entrada no assunto de entender seu coração. Agora, ele fala nesse trecho bíblico, ensine-as, ou seja, as crianças ou os aconselhados ou os discípulos com persistência
aos seus filhos, conversa sobre elas o quê? Quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. Agora, claro que para a criança isso é fácil, porque a criança está na sua casa. Mas quando se fala sobre o discípulo, sobre o aconselhado, o que nós estamos dizendo, na verdade, que você deve ser disponível ao aconselhado. Ou seja, aqui fala aconselhando, mas deve ser aconselhado. Eu devo ter justamente, eu devo ser bem disposto para ajudar ele em qualquer hora. Então, ele pode ligar para mim, ele pode conversar comigo, eu ando com ele. Eu já falei para vocês que eu faço discipulado, ou seja, aconselhamento bíblico informal, em 3 padarias. Na minha igreja, um dia por semana, eu faço aconselhamento formal. Mas quando se trata desse assunto, repara comigo que nós devemos ser disponíveis ao nosso aconselhado. Agora, Salmo 119, 1:5, como eu vou realizar isso aí? Primeiramente, ele tem que entender que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina justamente os passos dele. E que é uma luz que vai esclarecer o caminho dele. Agora, quanto tempo leva para ele entender isso aí? Pouco tempo. Você nota comigo que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos dizendo que ela é, na verdade, uma lâmpada. Ela fornece justamente iluminação como a pessoa deve andar. Normalmente, eu faço justamente uma analogia de um carro. Que o carro tem faróis, não tem? O farol facilita para o carro andar. Mas você não vai ver até o fim do caminho. O tanto que você está dirigindo o seu carro, você tem justamente iluminação suficiente para você movimentar o carro sem perigo. E a mesma coisa em nossa vida diante de Deus. Ele fornece para nós justamente a luz suficiente para o próximo passo. Quando pegou esse passo, ele fornece mais luz para outro passo. E isso se chama o quê? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual também, na verdade, é santificação progressiva. Agora, Salmo 119, 7 e 11, que nós havíamos feito, que eu saiba, nós havíamos feito essa leitura 2 vezes durante essa semana. O pastor Antônio, 2 vezes, bem aqui no meio, ele havia pedido que nós abríssemos nossas Bíblias para o Salmo 19. Então, vamos avaliar algumas coisas que vai mostrar para nós que essa palavra, na verdade, é suficiente para você aconselhar a pessoa, para que ela possa ser uma pessoa que agrada a Deus, e através de agradar a Deus, ela está glorificando a pessoa dele. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Agora, quando eu penso nisso, aí eu penso, mas por que eu preciso mais alguma coisa? Se a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, quem mais eu preciso? Mas veja, ele continua falando, os testemunhos do Senhor, ou seja, a sua palavra, a sua lei, são dignos de confiança. Então, nesse livro aqui é digno de confiança e torna sábios os inexperientes. Então, eu sou sábio devido à palavra de Deus, não devido tanto das minhas experiências, mas devido à palavra de Deus que fornece para mim justamente a sabedoria para que eu seja uma pessoa sábia, como aplicar essa palavra na minha vida e como Deus também me ajude para colocar a palavra na vida de uma outra pessoa. Os preceitos do Senhor são justos. Veja o que faz, dá alegria. Então, lembra que eu havia falado não sei quantas vezes essa semana, o fruto do Espírito. Uma parte, a alegria do Senhor. Então, ele fala que essa própria palavra, os preceitos de Deus, a lei de Deus, a palavra dele fornece para nós justamente a alegria que eu preciso. Agora, Neemias havia abordado esse assunto,
E quando ele havia terminado a construção do muro em volta de Jerusalém, ele falou o seguinte, 8:10, Neemias, a alegria do Senhor, a minha força. Então, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria, ou nós poderíamos dizer, dá força para nós, porque a alegria fornece força para a nossa vida. Agora, Salmo 19, 7 a 11, ainda ele fala, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, lembra que nós havíamos abordado Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada. E aqui nós estamos vendo que o salmista está dizendo para nós que a palavra de Deus, os mandamentos dele são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. O Senhor, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Então não tem fim no sentido da ajuda que a palavra de Deus fornece para nós. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Então, por esse motivo, eu digo para você, eu sou conselheiro bíblico devido ao fato que eu confio na palavra de Deus, porque ela fornece para mim a confiança que eu necessito. Ela fornece para mim a alegria que eu necessito. Ela fornece para mim a iluminação que eu necessito para que eu possa me conduzir de acordo com a vontade de Deus e com a vontade dele. A vontade dele é que você procura agradar a ele, e agradando a ele, você está glorificando a pessoa de Deus. São mais desejáveis do que o ouro, e do que muito ouro puro, e mais doce do que o mel, ou seja, do que as gotas do favo. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo uso da palavra de Deus, porque ela mesma declara que ela é suficiente. Se alguém aqui hoje à noite tem uma dúvida que essa palavra é suficiente, você só precisa meditar nesse trecho bíblico. Você precisa avaliar o que Deus está dizendo para você. Você falta alegria, ele fala que a palavra dele fornece alegria para nós. Você está faltando iluminação, ela fala que essa palavra fornece para nós o quê? Iluminação. Então, nós devemos fazer uso sempre da palavra de Deus, como foi falado já hoje à tarde, ou seja, hoje à noite, quando o pastor pediu que nós abríssemos nossas Bíblias, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil. Ensino, repreensão, correção, educação, objetivo, que o homem seja habilitado e maduro para toda boa obra de Deus. Agora, 2 Timóteo 2,15, nos coloca na parede como conselheiros. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos passar isso para o aconselhado. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, o que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Agora, minha pergunta para nós hoje à noite. Como você está manejando essa palavra para a sua vida particular? Se você tivesse que fazer uma prova hoje à noite sobre algumas coisas básicas que havia falado durante essa semana, como você ia sair? Você ia sair com nota 10, 8, 7? Que seria a sua nota se eu tivesse dado para você uma pequena prova durante essa tarde para você cumprir com Bíblia aberta? Que seria a sua nota? Notem que ele coloca diante de nós, procura apresentar-te a Deus provado, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Que ele maneja corretamente a palavra da verdade. Agora, interessante como o pastor, ele gosta de tirar justamente algo que eu quero falar, ele já fala, né? Não foi esse trecho bíblico que nós começamos hoje à noite? Então vamos ver novamente. Inspirada é útil. Para o quê? Ensino, repreensão, correção, instrução.
para que o homem de Deus seja apto e também plenamente preparado para toda boa obra. Então, ele tem uma capacidade devido ao fato que ele foi ensinado, repreendido, corrigido e educado pela palavra de Deus. Agora, isso é algo que acontece todo dia em toda a nossa vida. Todo dia, ele está nos ensinando. Todo dia, ele está nos repreendendo. Todo dia, ele está nos corrigindo. Todo dia, ele está nos educando para que você seja uma pessoa com maturidade. Ou seja, nós estamos tratando o assunto de quê? Santificação progressiva. Então, a palavra, ela é útil. Cabe a nós, então, fazermos uso da palavra de Deus. Mais uma vez, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar o que é correto. Quando estou com o aconselhado, o meu objetivo é ensinar ele como ele deve se comportar de acordo com a palavra de Deus, de dentro para fora. Porque se ele é convertido, ele tem a capacidade de compreender e agir de uma forma bíblica. Porque o Espírito Santo capacita ele. O Espírito Santo é necessário na vida dele. Então, eu ensino ele como ele deve andar de forma correta. Mas sendo que ele também é um pecador, e talvez ele não tem maturidade nessa altura, então, repara que eu preciso, então, repreender quando ele não está obedecendo o que eu passei para ele. Quando digo que eu passei para ele, o que Deus passou para ele através de mim. Porque a palavra que nós estamos passando para ele, o ensinamento de Deus que nós estamos passando para ele, mas nós devemos cobrar a pessoa. Ela precisa prestar contas conosco sobre o ensinamento que foi dado. Então, se a pessoa está aprendendo, mas não está aplicando, então precisa ser repreendido. Ou seja, nós devemos voltar a dizer para ele, ainda você está nesse erro na sua vida. E uma vez que ele está entendendo muito bem aquilo, nós podemos voltar para corrigir a pessoa, para que ela possa ser uma pessoa correta novamente diante de Deus. Agora, nessa altura, nós podemos treinar, educar a pessoa para que ela possa adquirir maturidade. Então, a palavra educar simplesmente significa treinar a pessoa. E treinando ela, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos ensinando justamente santificação progressiva. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós não entendemos o que significa santificação progressiva. Amanhã eu vou abordar esse assunto de santificação progressiva, ou seja, crescimento espiritual, ou seja, maturidade na sua vida de dia a dia. Agora, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, novamente, quando você tem o aconselhado diante de você, ou você está com um discípulo que não converteu ainda, você precisa entender que essa pessoa não tem como compreender a palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Evangelizar. Eu diria para você, talvez 70% das pessoas que me procuram para o aconselhamento bíblico, 70% nem são convertidos. Mesmo que eles colocam a sua ficha convertida. Mesmo que eles colocam eu sou batizado. Então, eu reparo pelo comportamento da pessoa, pela falta de compreensão da palavra, na verdade ela não converteu. E por esse motivo, muitas vezes ela tem tantos problemas na vida dela, porque nunca ela foi convertida. Então, eu dou para ela justamente tarefas de evangelismo. Mas, de certa forma, que ela não percebe que eu estou evangelizando ela. Eu dou para ela tarefas que vai fornecer para ela entender que ela não é convertida e como ela pode ser convertida. E muitas vezes, através de uma tarefa tal, ela se converte na sua casa e logo mais quando ela volta para a minha sala ou quando eu encontro com ela lá na padaria novamente, eu estou reparando que houve uma mudança na vida dela, porque houve uma transformação do seu pensar.
Porque Deus, através do Espírito Santo, invadiu seu coração. Agora, para a pessoa incrédula, a palavra é loucura. Não tem como entender. Até poderiam dizer que, olha, ela é bonita, a palavra é bonita, mas é uma loucura. Aquilo não faz bom senso para mim. Por exemplo, para você ganhar a vida, você precisa perder a vida. Agora, um incrédulo não entende isso aí. Quer dizer que eu vou ganhar a minha vida perdendo ela. E se eu perder a minha vida, eu ganho ela. O incrédulo não entende isso aí. Então, por esse motivo, nós devemos entender que o primeiro passo é que você precisa evangelizar a pessoa uma vez que você não tenha certeza que ela é uma pessoa convertida. Agora, lembra que eu havia falado que você não pode julgar o coração dela. Mas você pode avaliar os pensamentos dela quando ela fala. Você pode avaliar o comportamento dela. E quando ela fala sobre seus problemas, você pode avaliar a vida dela conforme aquilo que ela está dizendo para você. Então, isso leva para você gastar mais tempo para que você possa chegar à conclusão se ela é ou não é convertida. Porque se ela não é convertida, de acordo com a palavra que nós abordamos, ela não vai entender o que nós estamos abordando na palavra para a vida dela. Porque para ela é uma loucura. Ela não tem a capacidade de entender essas escrituras. Porque elas são discernidas espiritualmente. Então, quando eu falo, você percebe que quando estou abordando o assunto, sempre tem base bíblica. Não é para você sair daqui hoje à noite dizendo que o Bill falou. Não, o Bill falou da palavra. O Bill baseou seu ensinamento na palavra. As minhas palavras podem voltar vazias, mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela, justamente, é uma palavra viva. Ela é uma palavra eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela pode penetrar no coração da pessoa. Agora, a questão é você conhecer bem a palavra, como manejar bem ela na vida da pessoa. Por esse motivo, durante essa semana, eu estou tratando com vocês a base, ou seja, a alicerce de aconselhamento bíblico e o discipulado. Agora, voltando para a nossa apostila, passos para alcançar. Agora, isso é interessante, siga princípios são de hermenêutica. Agora eu vou fazer uma pergunta, quantos pastores tem aqui? Levante sua mão. Quantos presbíteros tem aqui? Quantos diáconos tem aqui? Quantos professores na escola dominical tem aqui? Agora, a minha pergunta é a seguinte. Quando foi a última vez que você deu uma aula de hermenêutica? Você lembra? Qual foi o último dia que você deu uma aula de hermenêutica? Quando foi? Então, já 3 vezes. Parabéns para ele, por favor. Muito bem. Porque a maioria dos pastores, estão me ouvindo bem? A maioria dos pastores não ensinam hermenêutica na igreja. Agora, hermenêutica, sabe o que é? Entender como interpretar a palavra de Deus. Interpretação da palavra. Então, eu vou dar para você alguns princípios. Lembra que eu coloquei isso para você? Lembra? Na primeira noite, nós havíamos colocado o que nós chamamos o pirâmide de teologia. E lembra que nós falamos sobre a cânon e nós falamos sobre as Sagradas Escrituras e também nós havíamos falado também sobre hermenêutica só por cima. E falamos sobre exegese. E isso é nível 2. Então, nível 3 é teologia bíblica. Nível 4 é teologia sistemática. E então, quando se chega lá no nível 5, então a teologia prática. Agora, novamente, vamos avaliar aqui rapidamente. O que diz a Escritura, qual o significado do texto
e também quais são as verdades e doutrinas e o que a Bíblia diz sobre essas doutrinas. E, por fim, como aplicar. Agora, o que eu quero abordar aqui é justamente esse assunto aqui. Qual é o significado do texto? Eu vejo que o conselheiro bíblico, o discipulador, ele precisa praticar uma boa hermenêutica enquanto ele está conduzindo a pessoa, fazendo uso da palavra de Deus, para que a pessoa possa compreender que justamente esse trecho bíblico aplica a vida dele nesse sentido. Agora, como nós vamos fazer aí? Isso não está na sua apostila. Eu não vou cobrar você desses princípios. Então, eu vou colocar alguns princípios para você. Veja primeiro, quem escreveu ou falou a passagem e para quem era endereçada. Então, a primeira coisa, quem escreveu? Quem falou? E ele falou para quem? A primeira coisa que você tem que indagar, quem falou, quem escreveu e para quem foi escrito. E, segundo, o que a passagem diz. Então você percebe comigo quem falou, quem escreveu, para quem foi escrito e o que a passagem diz. E terceiro, existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada. Agora, possivelmente tem uma palavra, uma frase que você precisa examinar para você entender o que significa as palavras nessa frase. E às vezes você tem que fazer uma comparação da mesma palavra no outro trecho bíblico para você entender como foi aplicado aquele trecho bíblico para quem que foi falado e para quem que falou. Agora notem também qual é o contexto imediato. Então você está lendo, vamos dizer que você está lendo capítulo tal, versículo tal. Agora, a primeira coisa, quem escreveu, quem falou, quem recebeu, o que a passagem diz, existe alguma palavra ou frase que precisa ser examinada, e depois, qual foi o contexto, o que veio antes e depois. Agora, ainda, vamos ver mais um princípio aqui. Qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Então, você está examinando aquele capítulo, mas ao mesmo tempo você está dando aquele capítulo à luz do livro inteiro, para você poder chegar a uma conclusão, o que aquele trecho faz. Agora, lembra que eu falei que nós devemos manejar corretamente a palavra? Irmãos, se você não entende como interpretar as escrituras, jamais você vai manejar bem a palavra. Você vai falar uma besteira para a pessoa. Você precisa entender o que ela significa. Para quem ela foi escrita? Quem escreveu? Qual foi o contexto imediato? E qual foi o contexto mais amplo daquele livro que você está utilizando? Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão dessa? Então, são perguntas que você deve fazer a si mesmo. Isso são princípios de hermenêutica. Agora, parabéns para o pastor que havia ensinado isso na igreja dele pelo menos 3 vezes nos últimos 6 anos. Mas eu diria que deve ser ensinado pelo menos uma vez todo ano. Deve ter uma classe para aqueles que têm interesse em entender como interpretar a palavra de Deus. Número 7, qual o fundo histórico e cultural? Então você tem que saber alguma coisa sobre a cultura daquele tempo. Por exemplo, se você examinar o livro de Deuteronômio, naquele livro fala que um filho que é rebelde, que não quer obedecer aos pais, você leva para os anciãos e eles vão apedrejar ele. Agora, a gente faz isso hoje? Não. Mas naquele tempo foi feito daquele jeito. Nós temos que entender, mas por que foi feito daquele jeito? O que foi atrás daquilo? Por que foi escrito daquele jeito?
Então você percebe comigo essa parte hermenêutica é importante. Agora, quando eu cheguei aqui no Brasil, em 71, a mulher não podia usar calça comprida. Você lembra daqueles dias? Uma mulher não podia. O homem não podia ter barba. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala no passado que a mulher não deve usar a roupa do homem. Mas a roupa do homem daquele tempo era saia. Não era calça. Mas você percebe que se você não entende bem essas escrituras, por exemplo, uma vez uma pessoa me julgou porque eu tomei vinho na minha casa, dizendo que você não deve ter vinho, não deve tomar. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que não deve estar embriagado. Então você precisa examinar essas escrituras. E quando fala o dia do Senhor, não está falando do domingo, mas todo mundo fala o dia do Senhor é domingo. Agora, escutem bem, o dia do Senhor é todos os dias. E o dia do Senhor, conforme essas escrituras, o dia de julgamento. Então, domingo, será que ele vai nos julgar? Não! Todo dia, o dia do Senhor no sentido de prática. Mas quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre o futuro, o dia do Senhor, quando ele vai julgar a terra. Mas como eu sei disso aí? Hermenêutica. Agora, notem também, número 8, qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem para mim? Agora, Paulo, por sua vez, que ele escreveu, na primeira carta de Coríntios, ele havia dito o seguinte: tudo que foi escrito, agora quando ele fala tudo que foi escrito, ele está falando sobre o Antigo Testamento, porque o Novo não foi escrito ainda. Então, na sua carta, ele fala tudo que foi escrito é para nossa instrução e para nosso exemplo. Mas para você entender o exemplo, a instrução, você precisa entender hermenêutica. Inclusive, pastor Antônio, quando ele está no seminário, se me engano, ele tinha pelo menos um semestre sobre esse assunto, não é isso mesmo? Mas o que eu acho interessante, a maioria dos pastores não ensinam isso na igreja. Parece que aquela matéria é somente para o pastor. Não, é para todos nós. A minha própria igreja dos Estados Unidos, a maioria das pessoas nem sabem o que eu estou dizendo aqui hoje à noite. Eles não entendem. Eles acham que esse assunto é só para o pastor. Não é para toda a igreja. Agora veja então, número 9. Número 9, as minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem. Agora, eu podia só falar isso sobre esse assunto hoje à noite, mas eu queria apenas abrir a sua compreensão para você entender que isso é necessário para a sua vida. Agora, notem também o que eu posso aprender e aplicar na minha vida conforme aquilo que foi colocado para mim hoje à noite. Então, isso aí simplesmente 10 princípios bem simples concernente ao assunto de hermenêutica. Agora, vamos avançar mais. Agora, passos para alcançar. Aplique os textos à situação específica do aconselhado. Então, vamos supor que ele tem problema de faltar paciência. Então, quais são os trechos bíblicos que eu vou abordar com ele? Claro que eu vou abordar os trechos bíblicos que falam algo sobre ira, algo sobre irritação, algo sobre paciência. Eu vou abordar assuntos para que ele possa entender que a sua falta de paciência, isso aí ofende a Deus. Não somente as pessoas, mas, no primeiro lugar, ofendeu a Deus. E não somente que eu vou mostrar para ele como ofende a Deus, mas eu vou ajudar ele a entender como ele pode vencer essa falta de paciência na vida dele, fazendo uso da palavra de Deus, que tem solução para ele, fazendo uso dos trechos bíblicos aplicados para o problema dele. Agora, notem também,
desenvolva maneiras criativas de ensinar as Escrituras. Então, você percebe como eu tenho feito isso com PowerPoint? Às vezes, um quadro, um diagrama, uma foto, às vezes fala melhor do que 1000 palavras. Você já percebeu? Então, às vezes, quando eu estou na sala de acontecimento bíblico, na minha sala, eu faço justamente o que eu estou fazendo com vocês. Eu coloco meu computador aqui ao meu lado, o projetor, e jogo na tela atrás de mim, e eu estou conversando, explicando para ele. Agora, se você não tem projetor e computador, você pode fazer desenho. Lembra que aquele riozinho que eu coloquei para vocês? Aquilo é muito bom para a pessoa entender o que é discipulado. Agora, constantemente, considere como sermões e outras formas de estudo bíblico podem ser usados na sala de aconselhamento bíblico. Uma tarefa que eu dou para o aconselhado, ele precisa frequentar a igreja local, mesmo sendo descrente. E enquanto ele está sentado na igreja, ele precisa fazer anotações. E quando ele está fazendo as anotações, eu tenho algumas perguntas para ele concernentes às anotações. Como você vai aplicar isso na sua vida? Qual foi a chave para você? O que chamou a atenção? Que trecho bíblico confrontou você? Que trecho bíblico foi consolação para você? Então, enquanto ele está sentado, ele está anotando. Você percebe que a maioria das pessoas na igreja não anota nada. Nada. Só fica sentado. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei todos. Eu falei a maioria não faz anotação. E a maioria dos pastores, eles não colocam esboço para o aluno ter enquanto ele está dando aula. Ou seja, quando ele está pregando, eu creio, na minha igreja, se você estivesse na minha igreja, na hora de pregação, você vai ter um esboço. E esse esboço, você vai acompanhar o que está sendo pregado. Como você está fazendo hoje à noite. Agora, veja bem, use diagramas e ilustrações para transmitir instrução. Então, tudo isso vai facilitar para você ensinar a pessoa. Use testemunhos pessoais, comoventes, que ensinam verdades. Então, você pode até falar para o aconselhado discípulo como você passou uma dificuldade e como Deus utilizou a palavra de Deus na sua vida, como o Espírito Santo deu esclarecimento para você e como você venceu aquilo, porque Deus mostrou para você biblicamente e capacitou você pelo Espírito Santo e você dá um testemunho para Ele. Notem também, lembre-se que nem todos estarão tão prontos para ouvir instrução. Nem todo mundo quer aprender. Depois duas ou três sessões com a pessoa, se ela não está fazendo as tarefas, tchau. Eu não vou fazer mais com ela. Eu vou orar por ela. Eu vou manter contato com ela. Mas eu não vou gastar tempo com ela, não. Porque a Bíblia me fala que eu devo ensinar pessoas fiéis. Como você vai ensinar alguém fiel que não é fiel? Não tem como. Você precisa ensinar alguém que vai dar ouvido de tal maneira que ela escuta e pratica o que você está passando para ela. 6. Dê tarefas práticas, algo que ela pode fazer em casa. Agora, o psicólogo, ele não dá tarefa. De vez em quando, ele pode até dar uma leitura para você. Mas, normalmente, quando alguém me procura, que já havia passado pela mão de um psicólogo, a primeira coisa que eu pergunto, como foi o resultado do seu tempo com ele? O que ele falou que era seu problema? Ele ficou olhando. Eu não sei. E quais foram as tarefas que ele deu para você? Ele só pediu que eu falasse para ele. E de vez em quando ele falou assim comigo. É pena.
Então, ele dá aquela cara que ele está entendendo, mas ele não está entendendo nada. Ele não dá tarefa. Como ele vai entender algo da pessoa se ele não dá tarefa para ela? Então, você precisa dar tarefas para ela que são tarefas práticas. Agora, por exemplo, dando tarefas durante cada sessão. Enquanto estou aconselhando, eu paro por 1 minuto. Agora, anote isso, coloque no seu caderno, e eu quero que você faça isso com isso que eu coloquei agora para você. Isso é para você explicar para mim semana que vem. Deu para entender? Eu não espero até o fim. Enquanto estou falando, estou dando tarefas. Agora, não dá demais, porque se você já dá demais, a pessoa desanima. Agora, alicerces bíblicos nessa parte. Ajuda o aconselhado a tomar resposta, ou seja, responsabilidade para a sua própria parte do processo de mudança. Então, eu vou dar trechos bíblicos para ela, voltado para a necessidade dela, e ela precisa ser responsável de obedecer, identificar o problema na vida dela da perspectiva bíblica, e eu dou para ela um trecho bíblico que fornece para ela uma solução. Isso se chama despojamentos e revestimentos. E amanhã, as duas palavras-chave para nós amanhã vai ser despojamentos e revestimentos. Um trailer aí, ok. Muito bem, Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Agora, vamos abordar o que isso significa para nós. Desenvolve um sistema prático para ajudar o aconselhado a ser tanto um conhecedor como um praticante da palavra. Para ela praticar, ela precisa conhecer. Para ela conhecer, ela precisa ser ensinada. E se ela não está praticando, ela precisa não somente ser ensinada, mas agora ela tem que ser repreendida. E quando ela está sendo repreendida, você deve corrigir ela. E uma vez que você corrigiu ela, agora você pode começar a treinar ela biblicamente. Então, aconselhamento bíblico, discipulado, requer esforço da sua parte. Então, desenvolve um sistema prático para ajudar o aconselhado a ser tanto conhecedor, como também um praticante da palavra. Lembra que Tiago fala claro, tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, daí, você está vendo o trecho. Seja praticante da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Outra prática, reconhece que a fala somente rouba a pessoa da esperança disponível em Deus e na sua palavra. Então, se você simplesmente está só falando, e ela está só falando, mas não praticando, ela nunca vai abraçar a esperança. A esperança vem através de praticar a palavra. Mateus 7, 24 e 27, nossa base aqui. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Agora, a palavra-chave aqui que é prática. Ela precisa praticar. Cai a chuva, transforma os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa e ela não cai. Ela não caiu. Por quê? Porque ela foi construída sobre uma rocha. Então, se a pessoa não pratica a palavra de Deus, logo que vem um problema, ela vai cair. Porque ela não pratica a palavra. E quem que não pratica a palavra não vai ter maturidade. E maturidade vai fazer com que você possa vencer, porque você sei como enfrentar aquele problema de uma perspectiva bíblica. E a mesma coisa quanto o filho do pastor que joga futebol. Ele precisa ter maturidade no campo. Se ele não tem maturidade no campo, mesmo que ele tenha justamente talento, sem maturidade, ele não vai longe não. Ele precisa mais do que jeito, ele precisa mais do que talento,
Ele precisa maturidade no campo para que ele não fique nervoso lá no campo. Quando o jogador fica nervoso, ele não joga bem mais. Ou se ele fica com uma preocupação tremenda, ele perde justamente o jogo devido ao fato que ele não tem maturidade lá no jogo. Agora, veja também que ele fala, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopram os ventos, deram contra aquela casa, ela cai. Agora, eu creio que nem tem que explicar esse trecho bíblico. Mas como você aplica na sua vida? Quando você está utilizando uma boa hermenêutica, que seria a aplicação para você? Como você vai aplicar isso na sua vida? Para mim está na cara. Eu faço leitura, eu ouço a palavra de Deus, eu estudo ela, eu fico memorizando partes dela e praticando uma boa hermenêutica para que eu entenda como, para que eu possa entender como aplicar aquilo na minha vida. Continua com a aplicação da verdade bíblica entre as sessões de aconselhamento. Então, eu vou aplicar sempre a palavra de Deus para ela durante nosso tempo juntos. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, o que ele precisa fazer? Negar a si mesmo. Agora, será que um incrédulo entende isso aí? Não vai entender. Por esse motivo, você tem que dar tarefas voltadas para o evangelismo se ela não é crente. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ainda permite o aconselhado a crer que as coisas podem ser o quê? Diferente ainda hoje. Ou seja, ela tem que sair da sua sala. Ela tem que sair da padaria onde você está com ela, com uma esperança, com uma solução que ela possa vencer. E se ela não tem essa esperança, logo mais ela não volte mais. Ela precisa ser motivada. E para motivar a pessoa, você tem que colocar para ela esperança que ela pode até vencer hoje mesmo essa área na sua própria vida, aplicando a palavra de Deus. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. E veja ainda, vocês transbordem em toda boa obra. Você percebe a esperança aqui? Então a pessoa consegue, você explica para ela o que significa esse trecho bíblico. Agora, para você aplicar isso para ela, você tem que entender como explicar esse trecho bíblico para ela. Agora, voltando à nossa apostila, revela problemas adicionais. Salmos 119, 1:30. A explicação das suas palavras iluminam. Então, quando ela entende que a explicação da palavra de Deus vai dar uma iluminação para ela, isso vai fornecer discernimento para ela. E ela não tem experiência. Mas quando nós aplicamos a palavra, ela vai ganhar justamente uma experiência, uma vez que ela entenda que ela também tem que aplicar essa palavra. Notem também outra coisa interessante, passos para cumprir. Use tipos diferentes de tarefas como achar apropriado. Então eu vou abordar algumas. Lendo textos escolhidos das Escrituras. Então, cada vez que eu estou com o aconselhado discípulo, eu dou um trecho bíblico, um trecho pequeno, talvez 8, 9, 10 versículos. O maior seria um capítulo. Então, eu vou colocar algumas tarefas concernentes à passagem que eu passei para a pessoa. Então, ela precisa fazer a leitura. E quando eu dou essa leitura para ela, eu falo para ela o seguinte: faça essa leitura 6 vezes num dia só. 6 vezes. E depois, a 6ª vez que você fez a leitura, então faz algumas perguntas. Quem escreveu esse livro? Foi escrito para quem? Qual a significação desse trecho bíblico? Que significação tem para a minha vida? Como eu posso aplicar isso na minha vida?
O que chamou a sua atenção na leitura depois 6 vezes? E também, se chamou a sua atenção, qual foi o seu pensamento quando a sua atenção foi chamada desse trecho bíblico? Outra aqui. Não faça hora silenciosa essa semana. Mas sim, leia 1 João por inteiro, anote as características de uma pessoa que está andando na luz. Uma boa tarefa. Ela pode fazer justamente essa tarefa. Em vez de ela ter tempo devocional, vamos falar para ela, o seu tempo devocional vai ser justamente essa leitura aqui. E você vai dar outras leituras para ela futuramente. Meditando na palavra ou memorizando passagens bíblicas apropriadas. Por exemplo, para ajudar você a ficar na glória de Cristo, memorize Filipenses 2, 5, 8. Então, isso aí vai facilitar para ela entender justamente quem é Jesus. E como eu devo aplicar o ensinamento dele, pelo exemplo dele, para a minha vida. Filipenses, então, 2, 5, 8. Veja que ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, eu nem preciso explicar tanto isso aí. Agora, e embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. E outro aqui, para facilitar ainda mais, veja o que ele fala. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Então, você nota como isso vai ajudar o conselheiro, aliás, aconselhado a entender que ele deve ser servo. Tornando-se semelhante ao homem, então Deus se identificou comigo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, ele vai memorizar esse trecho bíblico. Agora, claro, isso leva um tempo para ele fazer isso aí. Mas você dá essa tarefa para ele. Recolhendo dados adicionais. Diário de conflitos, ira, depressão, pecado sexual. Então, eu quero saber o que aconteceu com você, e onde isso aconteceu, e quem estava lá, e não somente onde, mas quando aconteceu, e também como você pensou, como você falou, e como você agiu. Então, isso se chama justamente um jornal diária dos seus conflitos na sua vida diária, para eu saber o que está acontecendo com você. Mas eu não quero saber somente que você ficou irado com sua esposa. Eu quero saber o que aconteceu. Quem estava lá além da sua esposa? Onde você estava quando aconteceu aquilo? E quando aconteceu? E como você pensou e falou e agiu quando aconteceu aquilo que desagradou você? Então, isso vai fornecer para você como ajudar essa pessoa especificamente com seus problemas. Por exemplo, sobre seu hábito de ira, de que falamos brevemente hoje, escreva 4 parágrafos que nos ajudam a compreender sua ira de forma mais completa. Então, ela tem que, pelo menos, escrever 4 parágrafos. Para eu entender o que aconteceu com ela e como aconteceu e quais foram os fatos envolvidos. Incluem na sua resposta há quanto tempo isso tem sido um problema. Então, aconteceu isso essa semana, então quanto tempo você tem tido esse tipo de problema na sua própria vida? E com quem? E como ela se manifesta? E sinta a vontade para solicitar a ajuda do seu cônjuge. Então, tudo isso vai facilitar você como discipulador conselheiro a adquirir informações, aplicando o que foi enfatizado como ponto central na sessão de aconselhamento. Por exemplo, dei um exemplo específico, pelo menos um por dia, onde você conscientemente buscou a ser mais agradável. Muito bem, antes do nosso intervalo, eu quero falar para você uma tarefa bem simples. Eu falo para o aconselhado, o discípulo,
Eu quero que você anote 7 coisas que você pode fazer essa semana que vai abençoar alguém. E a pessoa fica, puxa, 7? É 7. Anota 7 coisas hoje você pode fazer para sua esposa que vai ser uma bênção para ela. E você não fala para ela o que você vai fazer. E faz algo que você normalmente não faz. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu não gosto de gata. Eu não gosto de cachorro. Mas a minha esposa, ela tem uma gata. E a gata tem uma caixinha. Dentro da caixinha tem justamente areia. E também sujeira. Mas eu não gosto de gata, mas o que eu faço? Às vezes, antes de ela levantar, eu vou lá, eu limpo a caixinha. Eu tiro toda aquela sujeira. Irmãos, a gata não é minha, mas eu fiz. Agora eu não falo nada para ela. E quando ela se levanta, ela vai lá. Bill, você tirou a sujeira daquela caixinha lá? Sim. Estranho. Você me ama mesmo? Sim. Não amo a gata, mas amo você. Então, anotem coisas que não custa grana. Anota coisas que vai ser uma bênção para o seu cônjuge, sem você falar, e algo simples. Por exemplo, outro dia eu cobrei o pastor Antônio, porque 2 é melhor do que 1, né? E eu vi ele andando na rua assim. E tinha uma mulher que queria entrar, ele não deixou ela entrar. E quando eu chamei a atenção dele, ele falou, mas ela correu para entrar, eu não queria que ela entrasse, porque ela foi correndo. Agora, isso seria um bom tempo para ele fazer justamente uma coisa que seria uma bênção para ela. Normalmente o motorista não faz isso, né? Não é isso mesmo? Normalmente o motorista não vai deixar outra pessoa entrar na sua frente. Especialmente aqui no Brasil. Mas quando você para em pensar, sabe o que eu vou fazer de hoje em diante? Quando eu vejo uma pessoa que está querendo entrar, eu vou dar uma pausa para ela entrar. Agora, aqui no Brasil, isso não é normal. É normal, Jaime? Não é normal. Não é. Mas isso vai ser uma bênção para a pessoa. E quem sabe um dia ele está no supermercado comprando alguma coisa e ela está lá. Quem é você? Você foi tão gentil outro dia. Você me deixou entrar. Nunca alguém me deixou. Mas você me deixou. E ele fala, olha, sabe que eu gosto de obedecer a Deus. Eu gosto de colocar outras pessoas no primeiro plano, e não eu. Olha, isso vai deixar ela, incrível isso aí. Agora, só uma coisa simples. Agora, ele não tem que pagar nada, não custou ele nada, né? Mas às vezes, irmãos, nós temos tanta pressa, e alguém está querendo entrar, desse jeito, né? Muito bem. Passei 4 minutos de propósito. No parabéns para de hoje. Vamos então, queridos, descer para o lanche.